Olá, queridos irmãos e queridas irmãs. Mais uma vez, sejam bem-vindos ao nosso estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Que o Mestre Jesus abençoe os nossos esforços, os nossos estudos e que possamos, através desses estudos, cumprir com as nossas obrigações, com os nossos deveres aqui na Terra, diante do Pai Celestial. Nós continuamos a estudar agora o Evangelho segundo o Espiritismo e vamos inaugurar um novo capítulo. Vamos começar a estudar o capítulo 20 da obra, que tem, olha aí, o título Os Trabalhadores da Última Hora. Dentro deste capítulo, nós veremos diretamente as instruções dos Espíritos. Interessante que esse capítulo não tem comentários de Allan Kardec, apenas comentários dos Espíritos. Ele é um capítulo todo formado por textos que são contribuições dos Espíritos que nos trouxeram as suas valiosas experiências para a codificação. A gente vai ver que isso tem um sentido muito interessante no decorrer, principalmente desse primeiro item aqui desse capítulo do Evangelho, né? Os últimos serão os primeiros. A gente vai encontrar de forma muito interessante aqui essa contribuição dos espíritos relacionada com essa questão de Kardec não colocar o seu comentário, o seu texto aqui. Isso porque a gente vai ver ainda no subitem 3 aqui deste item, os últimos serão os primeiros, essa referência que os espíritos fazem à contribuição que uns têm para com os outros. Mas isso vai ficar para o nosso segundo vídeo a respeito deste capítulo. Hoje a gente vai ver o subitem 1 e o subitem 2 deste capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Esses dois subitens do capítulo 20 são compostos por uma passagem do Novo Testamento, que é a parábola dos trabalhadores da última hora, seguida por 4 parágrafos com a instrução do Espírito Constantino, uma instrução de 1863. É a primeira instrução desse item. Aí na segunda instrução a gente vai ver aquele detalhe ao qual eu me referia, né? Essa identificação da contribuição que os espíritos têm de uns para com os outros, deixando o seu legado aqui na Terra para que outros aproveitem, né? Muito bem, então, em resumo, nós podemos dizer que esse item, pelo menos esses dois subitens, né, subitem 1 e 2, exploram uma questão específica da parábola dos trabalhadores da última hora. O direito que o trabalhador da última hora tem ao seu salário. E é isso que vai ser explorado ali. A gente vai passar rapidinho pela parábola e depois a gente vai começar a estudar essa instrução do Espírito Constantino, né? Na qual ele vai então ressaltar esse detalhe da parábola, né? Essa questão da parábola. Então ele vai ensinar a gente por que o trabalhador da última hora tem direito e qual a condição para receber esse salário. Apresenta 2 exemplos de atitudes ainda durante o seu texto, né? O seu ensinamento. Uma primeira atitude que impede de receber o salário, para a gente ficar atento e não ter essa atitude, e uma segunda que impede até de começar o trabalho imediatamente. Então a gente precisa ficar esperto aqui, ficar atento para que a gente não recaia nessas atitudes, né? E ao final, Constantino vai explicar que o espírita é o trabalhador da última hora. Então a gente vê aqui essas ideias colocadas pelo Constantino, né? Aspecto de continuidade. Bem, no capítulo anterior a gente estudou a fé. A ideia de continuidade é simples até, né? Agora a gente vai estudar, a atitude que decorre da fé, naquilo que diz respeito à nossa aproximação com Deus, né? Estarmos mais próximos de Deus. Temos fé? Então vamos trabalhar para o Pai Celestial. Ainda um pouco, né, dessa questão da fé ativa, da fé que coloca suas obras à disposição de todas as pessoas. Muito bem, então vamos ao texto que vai falar agora sobre nós.
trabalhadores da última hora que têm direito ao salário prometido por Deus. Então vamos à parábola, né? Jesus começa a parábola dizendo que o reino dos céus é semelhante a um pai que saiu de madrugada, pai de família, né? Que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Olha só, ele tinha uma vinha e esse pai de família sai de madrugada muito cedinho para assalariar trabalhadores. Bem, a gente não vai ficar no texto da parábola, mas a gente pode ter o contexto, né? A historinha da parábola para a gente lembrar e para a gente analisar a partir do olhar da instrução de Constantino. Então, o que acontece com esse pai de família? Ele sai em várias horas do dia e vai pedindo para que as pessoas venham a trabalhar na sua vinha. E essas pessoas vão aceitando, né, o convite para trabalhar na vinha desse pai de família. Bem, então a gente vai ver aqui que ele sai a terceira hora do dia, que era 9 da manhã, primeira hora, né, logo 6 da manhã, a terceira hora do dia, 9 da manhã, depois ele vai sair a sexta hora é meio-dia, nona hora, que é 3 da tarde, e décima hora, que é às 5 da tarde. Então ele vai contratando ali trabalhadores, né? Em algum momento ele diz aos trabalhadores ali da décima hora, aqueles do finalzinho da tarde, estava quase acabando o dia já, quando esse pai de família encontra mais alguns trabalhadores e diz a eles: por que vocês passaram o dia inteiro sem trabalhar? E esses trabalhadores respondem a ele: porque ninguém nos assalariou, a gente não tinha salário, né? A gente não ia ganhar nada trabalhando. Então ele os contrata. Ele diz: então não, então agora vocês terão salário, podem trabalhar. Bom, a parábola continua e Jesus conta que quando terminou o dia, ele chama os trabalhadores para que eles sejam pagos, né? Chama primeiro aqueles que vieram a décima hora, aqueles que foram contratados às 5 da tarde, ao finalzinho da tarde, né? Fim do dia. E pagam a eles o mesmo salário que foi prometido para aqueles que chegaram logo cedinho. Bom, a parábola segue dizendo que há uma queixa daqueles que chegaram primeiro, né? Em relação ao salário dos que chegaram por último. É claro, né? Chegaram primeiro e dizem assim ao pai de família: olha, a gente começou a trabalhar desde cedo, eles começaram ao final do expediente, por que eles receberam igual a gente? E aí a resposta que o pai da vinha dá, né? O pai de família dá, o dono da vinha oferece a esses homens: meu amigo, não te caso dano algum. Não convencionaste comigo receber um denário pelo teu dia? Um denário era o dinheiro da época, né? Então, você não combinou comigo que trabalharia o dia todo por um denário? Então, o seu denário está aqui o seu salário, né? Pega o que te pertence e vai-te. Apraz a mim dar a este último tanto quanto a ti. Não me é lícito fazer o que eu quero? Tens mau olho porque sou bom? E aí a parábola termina com a frase, né? Assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados e poucos os escolhidos. Bom, a gente não vai ficar aqui entrando nos detalhes da parábola, mas a gente precisa lembrar que a parábola fala a respeito de um certo modo com o qual o reino de Deus lida conosco aqui na terra. O pai de família é Deus. Os assalariados somos nós que trabalhamos pelo reino de Deus aqui na terra o tempo todo. No nosso cotidiano mesmo, né? Durante as nossas tarefas, sejam na família, sejam no âmbito profissional, sejam na relação com as pessoas em geral, enfim, no trânsito, onde quer que seja, nós estamos na posição de trabalhadores da última hora, de trabalhadores da vinha de Deus, levando a sua mensagem àqueles que conosco convivem. Então, a ideia aqui é a seguinte: qualquer pessoa que seja contratada, né, entre aspas, que aceite trabalhar na vinha de Deus, recebe o mesmo salário que aqueles que já começaram há muito tempo. E aí no decorrer desse capítulo a gente vai tratar um pouco melhor essa ideia, o que é esse salário, né? A gente vai ter a oportunidade de ver isso.
E aí a gente vai entendendo um pouco melhor a parábola. Mas por enquanto, vamos ao texto de Constantino, né, que vai trazer para a gente a sua visão a respeito dessa questão do salário, né? Vamos lá então. Então, o primeiro subitem do capítulo é a parábola, que a gente vai entrar no subitem 2. Então, subitem 2, os últimos serão os primeiros, parágrafo 1 da instrução de Constantino. Vamos lá. O obreiro da última hora tem direito ao salário, mas é preciso que a sua boa vontade o haja conservado à disposição daquele que o tinha de empregar, e que o seu retardamento não seja fruto da preguiça ou da má vontade. Tem ele direito ao salário, porque desde a alvorada esperava com impaciência aquele que por fim o chamaria para o trabalho. Laborioso, apenas lhe faltava o labor. Então vamos lá. Esse primeiro parágrafo a gente já começa com essa constatação, né, de que mesmo o último trabalhador tem direito ao salário, mas a condição, aquilo que falávamos na abertura, né, é que ele não tenha sido o último por má vontade. Então, a má vontade é algo que nos impede de começar o trabalho imediatamente. Ele esperava pelo trabalho, apenas não tinha oportunidade, né? Preguiça ou má vontade não podem entrar no vocabulário, nas atitudes do trabalhador da seara divina. Senão ele não tem direito ao salário. Ele é convocado porque tem vontade de trabalhar, como a gente viu agora há pouco, sendo descrito na parábola, né? O senhor da vinha pergunta: por que vocês ficaram parados o dia todo? E eles respondem: porque ninguém nos chamou para trabalhar, né? A gente estava aqui, queria trabalhar, mas ninguém nos convidou. Então esse parágrafo coloca a condição para o recebimento do salário. Que condição é essa? A disposição do trabalhador para executar a tarefa. Então essa é a primeira coisa que a gente tem na instrução de Constantino. Vamos para o nosso segundo parágrafo, continuando mais um pouquinho. Se, porém, se houvesse negado ao trabalho a qualquer hora do dia, se houvesse dito: tenhamos paciência, o repouso me é agradável, quando soar a última hora é que será tempo de pensar no salário do dia. Que necessidade tenho de me incomodar por um patrão a quem não conheço e não estimo? Quanto mais tarde, melhor. Esse tal, meus amigos, não teria tido o salário do obreiro, mas o da preguiça. Então, esse parágrafo continua com a ideia do anterior, né? Apresentando agora a negativa à oportunidade de trabalho. Isso tem como recompensa o vazio, a solidão, o desalento, a tristeza. A pessoa recebe a oportunidade de trabalho e diz: olha, não quero. Então, a recompensa desse tipo de trabalho é a recompensa da preguiça, é o salário da preguiça, né? Vazio, solidão, desalento, tristeza. É isso que a preguiça traz. Interessante ainda notar aqui nesse parágrafo que é citado um senhor a quem não se conhece. Importante a gente pensar nisso, né? A pessoa se nega ao trabalho e por que ela se nega, né? Porque o repouso é agradável. Ela só vai se preocupar em trabalhar na última hora do dia. Olha lá, quando chegar o último momento eu me preocupo com o trabalho. É mais ou menos aquela atitude da pessoa que não se empenha em saber a respeito das coisas divinas, a se aproximar de Deus. Essa pessoa não se preocupa em começar a se conhecer, a ter a sua reforma íntima, a se aproximar das coisas celestiais, né? Ela vai deixar isso para a última hora. A última hora para essa pessoa muitas vezes é o momento da desencarnação. Quando ela estiver mais pro fim da vida, muitos dizem isso, né? Eu vou me preocupar com religião quando eu estiver velhinho, já não precisar mais trabalhar, essas coisas. Vou me preocupar, né, com essas coisas do espírito um pouco mais para frente. Ora, a última hora da encarnação, né? Dessa pessoa vê a sua última hora como a desencarnação. E nós espíritas sabemos que a desencarnação não é a última hora para ninguém, a não ser do ponto de vista da vida material, né? Ela pode ser a última hora da vida material, mas para o espírito não representa a última hora para nada, né? O espírito continua vivo, individual, consciente, vivendo no plano espiritual.
Então, esse é um tipo de situação que muitas vezes acontece. E um outro argumento que tem aqui, o primeiro argumento é o do tempo, né? O repouso me é agradável, preciso descansar um pouco, né? Por que eu vou me preocupar agora com essas coisas espirituais, né? Repouso me é agradável. Então, esse é o primeiro argumento aqui, né? Quando chegar a última hora, eu vou pensar, né, nessas questões espirituais. Bom, o outro argumento é: que necessidade tenho de me incomodar por um patrão a quem não conheço? Claro que o Constantino aqui está usando a linguagem da parábola, mas é para despertar a gente para esse contexto, né? Por que que eu vou me apressar, né? Por que que eu vou me incomodar em trabalhar para Deus? Eu nem o conheço direito. Não o estimo, como está aqui, né, no texto. Olha aqui, ó. Não o estimo, não conheço direito, não estimo. Não tenho sentimento nenhum por ele, né? Então, quanto mais tarde, melhor. É interessante essa colocação aqui no parágrafo, porque é verdade, né? A gente. é, é, Como que a gente vai trabalhar por um Senhor a quem a gente não conhece? Trabalhar para Deus é mais ou menos isso, porque a gente não o conhece intimamente, não o conhecemos por completo. Mas aqui entra a questão da fé que vimos no capítulo anterior, né? Apesar de não conhecermos totalmente o nosso Senhor, sabemos dele o suficiente para que a gente possa se colocar na sua tarefa. Sabemos sobre a sua soberana, suprema bondade e justiça, sabemos que ele é um pai amoroso, sabemos que ele nos dá condições, que nos ampara o tempo todo, sabemos que ele é criador de todas as coisas, inteligência suprema da criação, portanto só permite o que há de melhor para os seus filhos e assim por diante. Sabemos muito já a respeito de Deus. Só é preciso a gente se esforçar um pouquinho para percebê-lo em nossas vidas e para que a gente se envolva com o trabalho da sua vinha. Bom, então esse segundo parágrafo explora aqui essa primeira situação negativa, né? Da pessoa que realmente se nega a trabalhar. Então vamos para o terceiro parágrafo agora, que vai colocar uma outra situação logo no começo aqui, ainda mais negativa, né? Uma segunda situação. Que dizer então daquele que, em vez de apenas se conservar inativo, haja empregado as horas destinadas ao labor do dia em praticar atos culposos? Essa aqui é pior do que a anterior ainda, né? Que haja blasfemado de Deus, derramado o sangue de seus irmãos, lançado a perturbação nas famílias, arruinado os que nele confiaram, abusado da inocência que, enfim, se haja cevado em todas as ignomínias da humanidade? Que será desse? Bastar-lhe-á dizer à última hora: Senhor, empreguei mal o meu tempo. Toma-me até o fim do dia para que eu execute um pouco, embora bem pouco, da minha tarefa, e dá-me o salário do trabalhador de boa vontade? Não, não, o Senhor lhe dirá. Não tenho presentemente trabalho para te dar. Malbarataste o teu tempo. Né? Empregaste mal teu tempo. Esqueceste o que havias aprendido. Já não sabes trabalhar na minha vinha. Recomeça, portanto, a aprender, e quando te achares mais bem disposto, vem ter comigo, e eu te franquearei o meu vasto campo, onde poderás trabalhar a qualquer hora do dia. Então, esse terceiro parágrafo, né, traz agora essa segunda situação, que é uma segunda situação negativa, né? A primeira é daquele que nega o trabalho, parágrafo anterior. Essa segunda é ainda mais negativa, daquele que não quis trabalhar e ainda por cima usou o seu tempo em recursos para se empenhar no mal. Então a gente pode ter aqui, a gente vê aqui no parágrafo os exemplos, né, que ele coloca, né? Derrama o sangue dos irmãos, perturba famílias, arruína pessoas que confiaram nele, abusa da inocência. Bom, enfim, ele é responsável, né, por cevar, por plantar todas as injustiças, né, aqui nesse pedacinho, todas as injustiças que existem na humanidade, entre a humanidade. O que será dessa pessoa? Ele vai pedir uma oportunidade de trabalho quando a consciência
lhe chamar, né? Quando a consciência for desperta, ele vai pedir ao Senhor da vinha, a Deus, uma oportunidade de trabalho. Mas essa oportunidade lhe é negada no primeiro momento. Isso porque a pessoa que se empenhou no mal precisa reaprender o caminho do bem. Olha aqui como que isso está descrito aqui na passagem, né? O Senhor lhe dirá, não, esqueceste o que havia aprendido, não sabes mais trabalhar na minha vinha. Esqueceu o bem que sabia fazer, esqueceu como trabalhar na vinha. Reaprendendo essa tarefa, claro, será dada nova oportunidade de trabalho a essa pessoa, ela será readmitida, como está escrito ali no parágrafo, né? Bom, agora então aqui fica mais claro que o trabalho sobre o qual se está falando é o trabalho na seara bendita, nas leis de Deus. É o trabalho no amor, na caridade, no bem, como dizíamos há pouco na reforma íntima, né? No autoconhecimento e assim por diante. Então esse terceiro parágrafo explora uma segunda situação negativa, aquele que faz o trabalho contrário ao trabalho do bem, aquele que faz um trabalho que não é o trabalho de Deus. Vamos ao quarto, então, e último parágrafo desse subitem do Evangelho segundo o Espiritismo. Bom, começa dirigido a nós espíritas, né? Vamos lá. Bons espíritas, meus bem-amados, sois todos obreiros da última hora. Bem orgulhoso seria aquele que dissesse: comecei o trabalho ao alvorecer do dia e só o terminarei ao anoitecer. Todos viestes quando fostes chamados, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para a encarnação cujos grilhões arrastais. Mas há quantos séculos e séculos o Senhor vos chamava para a sua vinha, sem que quisesseis penetrar nela? Eis-vos no momento de embolsar o salário. Empregai bem a hora que vos resta, e não esqueçais nunca que a vossa existência, por longa que vos pareça, mais não é do que um instante fugitivo na imensidade dos tempos que formam para vós a eternidade. Constantino, Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. Então, a instrução agora é dirigida diretamente a nós espíritas. Todos obreiros da última hora. Significa que já estivemos ociosos ou empenhados no mal, mas agora somos chamados ao trabalho, né? Não podemos ser orgulhosos e pensar que a gente começou esse trabalho lá no início dos tempos, né? A gente agora foi chamado para mais uma encarnação. Nós espíritas estamos diante da terceira revelação, que é a doutrina. Estamos aqui arrastando os grilhões de um corpo carnal, né? Espíritos aqui presos a um corpo físico, mas vivendo agora as experiências que nos são oferecidas já durante séculos, né? E muitas delas das quais a gente negou. Agora é a hora do trabalho frente a essa encarnação. Como dizíamos na abertura, família, centro espírita, profissão, amizades, enfim, reforma íntima em todas as nossas áreas. Em todos os lugares onde estivermos, temos que nos preocupar em sermos pessoas melhores. Devemos dar urgência a essa tarefa, pois essa encarnação passa muito depressa. É tão rápida quanto a hora de um dia. Estamos sendo advertidos sobre isso ao final dessa passagem de Constantino, né? Por muito longa que nos pareça essa encarnação, ela é só um instante na imensidade dos tempos. Então, parágrafo aqui de incentivo ao espírita para que realmente abrace essa tarefa do trabalho na seara divina e para que se coloque em condição de receber aquele salário, né? Sem a preguiça, sem a má vontade que nos impedem de receber o salário, sem o empenho no mal que nos impede de começar imediatamente o trabalho, como dizíamos na abertura, né? Se a preguiça, se a má vontade nos impedem de realizar, o lado contrário, o empenho em fazer o contrário das leis divinas nos impede de começar imediatamente a tarefa, como vimos aqui no parágrafo anterior, né? Precisaremos de um tempo de reconciliação com a gente mesmo, com as leis divinas, para
tratarmos a nossa consciência, tratarmos o nosso íntimo, né? Os nossos complexos de culpa, para depois nos colocarmos ao trabalho da seara. Tudo ao tempo de Deus, tudo no momento em que o Senhor nos dá, e tudo diante dessa confiança de Deus que em algum momento nos convida. Bom, vamos concluindo, né, os nossos pensamentos, dizendo que mesmo tendo se passado milhares de anos depois da primeira e da segunda revelação, Moisés e Jesus, aprendemos aqui que ainda temos tempo, apesar de estarmos sendo apresentados a um contexto de uma última hora, né? Nós aprendemos aqui que ainda temos tempo, que as sucessivas reencarnações, inclusive, nos prepararam para o trabalho que devemos desenvolver agora, que estamos desenvolvendo um pouco mais esse contato aprofundando um pouco mais esse contato com as leis de Deus e da vida, através da doutrina espírita. E até mais do que isso, nós temos o direito de receber o salário prometido por Deus aos seus trabalhadores, mesmo que tenhamos começado agora, mesmo que sejamos aí esses considerados os trabalhadores da última hora. Então, o que nos resta, né? Trabalhar na vinha. Estejamos atentos aí para que o nosso trabalho nessa última hora seja um trabalho proveitoso, o salário está garantido. Fraterno abraço a todos. Nos vemos na próxima semana. Obrigado aqui pela companhia nos estudos. Até o nosso próximo estudo. Nos vemos em breve.